Olá, eu me chamo Pedro Feltrin, sou estudante de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse é o meu seminário de pesquisa da cadeira de Desenvolvimento Motor da professora Nádia. Eu escolhi um artigo de um livro chamado Fundamentos e Práticas da Fisioterapia 3, um livro de 2018, e nesse livro eu escolhi o artigo O uso de drogas na gestação como um fator de risco para o desenvolvimento motor de bebês de 0 a 12 meses com idade corrigida. Os autores desse artigo são Bruna Frata, Natália X, Sâmia Pires, Bruno Soldatelli, Raquel Sacani e a professora Nádia Cristina. Logo na introdução, o artigo nos coloca o que a gente já vem aprendendo e debatendo em sala de aula. O desenvolvimento motor é um fenômeno filogenético de processo contínuo, que depende não só da faixa etária do indivíduo, mas também de fatores biológicos, herdados geneticamente, e também de fatores do meio, o quão influenciado esse ser humano, esse bebê, desde cedo a praticar e desenvolver as suas habilidades motoras. O tema das drogas vem, ao longo do estudo, mostrado como um fator de risco para o desenvolvimento do bebê, sendo ele não só um fator de risco químico, biológico, né, um fator de risco biológico no bebê, mas também um reflexo socioambiental também, que influencia essas condições, né? Ao longo da pesquisa a gente vê que a ampla maioria das mães que utilizam, né, que são usuárias de drogas ilícitas durante a pesquisa, refletem também uma baixa escolaridade, refletem também uma renda mais baixa, refletem também um ambiente pobre em alternativas recreativas para a criança, para o bebê poder se desenvolver, né, adequadamente. O estudo sugere também que as estatísticas apontam que 85% das mulheres que utilizam de drogas ilícitas ainda estão no seu período fértil, ou seja, dos seus 15 a 40 anos de idade. E os problemas do uso das drogas ilícitas são variáveis, né? Vão de aborto, a prematuridade, a baixo peso ou mesmo menor perímetro cefálico nos bebês nascidos, né? E isso gera vários problemas, várias comorbidades, né? Dificuldades sensoriais, dificuldades motoras, ou mesmo, né, também capacidade de sucção, que é uma das primordiais para o bem-estar e para a sobrevivência do bebê nos seus primeiros meses de vida. E além disso, o estudo já nos indica então que bebês nascidos de mães usuárias de drogas ilícitas têm um retardo ou sequer aparecimento dos seus reflexos primitivos, de seus reflexos posturais, e que, portanto, tenha seu desenvolvimento motor bruto desenvolvido mais tardiamente ou não desenvolvido, né? Isso não significa, né, que o estudo trate diretamente, e não trata, ele deixa claro, que não trata diretamente dos efeitos que as drogas ilícitas têm diretamente na química, na formação biológica do bebê, mas sim trata dessa relação socioambiental que as mães usuárias de drogas ilícitas têm e possivelmente, né, em um parâmetro geral também os efeitos cascatas que são desenvolvidos pela utilização das drogas em pelo menos 6 meses de gestação. Da metodologia do estudo, foram 66 bebês de UBSs, de instituições públicas, de 0 a 12 meses com idade corrigida dos municípios de Porto Alegre e Caxias do Sul. Foram divididos em 2 grupos, um grupo bebês, filhos de mães que utilizavam drogas ilícitas no período da gestação por pelo menos 6 meses, e aqui as drogas que foram citadas no estudo foram cocaína, crack, maconha, e por outro lado, né, no grupo número 2, bebês de mães não usuárias de droga no período da gestação. E esse comparativo fez 2 testes, uma pesquisa íntegra, onde todas as mães tiveram que responder sobre situações de ambiente, de utilização de drogas, de estado do bebê ao nascer, entre algumas outras pesquisas, e também uma avaliação física nos bebês. Para a avaliação física dos bebês foi utilizada a Escala Motor Infantil Alberta, uma escala com mais de 58 posturas para os bebês, onde cada uma das posturas provoca no bebê uma reação de um reflexo postural, um reflexo primitivo. Como a gente viu em sala de aula, nós temos os reflexos posturais de quando a gente coloca o bebê sentado e desequilibra ele para ele tentar se apoiar com as mãos, ou então ativar
a força abdominal, a força do core para se manter sentado, ou mesmo quando a gente vê a posição do esgrimista, quando largamos eles de supino na cama, em posição de supino na cama, e eles reagem, né? Ou mesmo então o próprio reflexo de sucção, que também faz parte desses 58 reflexos da escala Alberta, né? Essa foi a escala colocada e a partir dela, sempre que foi observado, né, era um teste de observação, sempre que o bebê foi submetido a uma experiência, né, a alguma experiência tátil, alguma experiência de posição, ele reagia ou deixava de reagir. No momento que ele reagia, ele tinha uma pontuação que era de número 1, sendo nessa escala, né, com 58 exercícios, então a pontuação máxima 58. E quando ele não reagia, ele tinha, né, a pontuação 0. Ao final, se compilava o número dessas pontuações e depois fazia um percentual geral dos bebês por grupo, né? Ou seja, o grupo número 1 testava todos os bebês, somava a pontuação bruta de todos os bebês e fazia o seu percentual. O grupo número 2 fazia os seus testes, somava o resultado bruto de todos os bebês e posteriormente também fazia, né, o seu percentual. O resultado das classificações eram dadas a partir do percentual obtido, ou seja, se um grupo de bebês teve 25% ou mais de acertos observados a partir das posições que eles foram colocadas, eles estavam com um desempenho motor adequado, normalizado. Se um grupo tiver um percentual de 5% até 25%, significava que eles estavam com o desenvolvimento motor atrasado. E se eles tinham menos do que 5%, significava que eles tinham um desempenho anormal no seu desenvolvimento motor e, portanto, muito grave, de preocupação para as famílias e para o desempenho motor desse bebê no futuro. É importante ressaltar que bebês com alterações neurológicas, deficiências físicas, deficiências mentais, que fazem parte de grupos de intervenção motora, ou mesmo aqueles que mostraram alguma dificuldade, algum problema clínico de saúde no dia das avaliações, foram excluídos e afastados do estudo. O questionário do início da avaliação nos trouxe alguns resultados. Mostrou que dos 66 bebês participantes do estudo, 38 deles eram do sexo masculino e 28 eram do sexo feminino. Mostrou também que a idade média deles era de mais ou menos 4 meses, com 0 a 12 meses de idade corrigida. E, para além disso, mostrou também alguns fatores sociais importantes em relação às mães. Dentre eles, mostrou que do grupo 1, o grupo das mães que utilizaram das drogas ilícitas no período da gestação, não tiveram nenhuma delas a participação de um curso de ensino superior. Da mesma forma, a ampla maioria delas, cerca de 48%, sequer teve o seu ensino fundamental completo. Ou seja, poucas mães chegaram a fazer o ensino médio, por exemplo. Já no grupo 2, nós temos uma diferença gritante de 30% das mães já tinham um ensino superior completo e 33,3% estavam com o ensino médio completo. Ou seja, uma diferença gritante de condições de estudo, de escolaridade, que depois impacta na renda e, por consequência, no ambiente que esse bebê vai se criar para poder ter o seu desenvolvimento motor com qualidade. De acordo com a tabela número 1, os bebês do grupo 1 perderam em todas as avaliações em relação aos bebês do grupo 2. Dos fatores biológicos, o que mais se ressalta é o peso ao nascer dos bebês do grupo 1, que é inferior ao peso ao nascer dos bebês do grupo 2, assim como o Apgar, que é uma escala de adaptação do bebê logo após o nascimento. A de aparência, P de pulso, G de gesticulação, A de atividade, R de respiração, onde eles são escalados de 0 a 2 pontos. E segundo a tabela número 2, o grupo 2 teve um desempenho superior ao grupo número 1 em todas as posturas, na pontuação bruta, mas também no percentual. Inclusive, o percentual do grupo 1 indica que eles estão numa suspeita de atraso motor, enquanto o grupo número 2 mostra normalidade e um bom desempenho no seu desenvolvimento motor. Por fim, a conclusão e a discussão desse artigo, resumidamente, trazem aquilo que vem sendo apontado desde o início dele. Bebês, filhos de mães usuárias de drogas ilícitas, tendem a ter o seu desenvolvimento motor atrasado ou com suspeita de atraso, em sua maioria, e uma pontuação muito baixa, seja no peso ao nascer, seja no seu Apgar, né?
o seu Apgar, ele, quando menor que 7, ele demonstra uma anormalidade no seu desenvolvimento motor de forma preocupante, enquanto a maioria dos bebês filhos de usuárias de drogas ilícitas, nesse estudo, chegaram a um resultado próximo ao 7, ou seja, no limiar, né, no limite da sua avaliação de condição mínima, né? Da mesma forma, o estudo poderia se debruçar muito mais sobre as questões químicas, sobre os efeitos que a utilização das drogas durante o período da gestação causa nos bebês, como o próprio deslocamento de placenta, como a prematuridade, que por si só já agrava o desenvolvimento motor tardio, né, desses bebês, mas que, na verdade, ele ressaltou muito, né, esse estudo ressaltou muito como funciona, na verdade, o impacto socioeconômico, o impacto de ambiente, mais mesmo do que até as drogas ilícitas nesse cenário, né? E nesse sentido, eu aponto aí duas críticas, né? Uma crítica negativa na minha visão, porque eu gostaria de ver mais também, não só sobre o resultado concreto, direcionado, né, direto das drogas no corpo do bebê, no corpo da mãe, nesse sentido também, e, portanto, falar não só de drogas ilícitas, como cocaína, crack, maconha, mas também sobre as drogas lícitas, que são difundidas também de forma generalizada, mas que hoje têm um impacto menor, de certa forma, acredito que muito em função da própria propaganda em cima das drogas ilícitas de não consumo, de prevenção às mães e aos bebês, né? Ou seja, campanhas que indicam que o álcool, que o cigarro, que o açúcar, que o café são negativos, né, por um período de gestação. Então, sinto um pouco de falta disso no estudo, acho que seria importante participar também, né, assim como uma reavaliação, como o próprio estudo indica, né, de colocar essas dificuldades diretas, essas implicações diretas que essas drogas têm no corpo do bebê, no período da gestação, da formação do feto, no período, enfim, intrauterino. Mas também colocar um elogio, que é justamente mostrar e enfatizar em todo o contexto a perspectiva social também dessas mães que não estão ali simplesmente porque querem, mas também por uma condição de ambiente que levam elas a estarem nessa perspectiva de vulnerabilidade, de utilização de drogas, de baixa renda, de baixa escolaridade, e que colocam elas nessa condição também de baixa informação, por exemplo, mesmo das condições motoras, né, das avaliações motoras e de como acompanhar o seu bebê nesse momento, né, de como influenciar, de como ajudar o desenvolvimento motor do bebê a ser menos tardio, apesar dele ter sido gestado durante a utilização de drogas nesse período. Então é isso, eu agradeço aí a oportunidade, agradeço a professora, agradeço os colegas e fico no aguardo das perguntas. Muito obrigado.